Se um crime grave ocorre, mas nenhuma evidência física ou mesmo o paradeiro da vítima pode ser determinado, os especialistas forenses geralmente dependem de várias técnicas investigativas para montar o que aconteceu e responsabilizar os culpados no tribunal. As evidências podem incluir depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança, análise de DNA, reconstruções da cena do crime e muito mais. Mas o que acontece quando nada disso está disponível e todos os indivíduos envolvidos têm um histórico de dependência, antecedentes criminais ou até mesmo identidades falsas que tornam a investigação ainda mais desafiadora? Os eventos do caso de hoje ocorreram no final dos anos 1980, mas, desde o início, as autoridades falharam em dar a ele a atenção que merecia. Evidências cruciais foram perdidas e pistas importantes foram negligenciadas, deixando lacunas no caso que nunca foram preenchidas. O desaparecimento de Irene May permanece sem solução até hoje, em grande parte devido a erros graves na investigação. A jovem desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás apenas perguntas sem resposta, depoimentos conflitantes de testemunhas e uma série de descobertas incomuns. Ainda assim, nada disso formou um quadro completo, e a verdade parece ter sido enterrada para sempre. Irene May nasceu em abril de 1965 nos subúrbios de Santa Maria e cresceu em uma família difícil. Há poucas informações disponíveis sobre sua família, mas sabe-se que ela fugiu de casa quando adolescente e passou anos se mudando entre parques de trailers e áreas de alta criminalidade. Desde cedo, Irene foi introduzida a substâncias proibidas e rapidamente desenvolveu uma dependência. Aos 23 anos, ela era mãe de 3 filhos, mas havia perdido a custódia devido ao estilo de vida instável que levava. Seu marido, Bob May, que também era o pai de seus filhos, estava cumprindo pena na prisão por uma tentativa de roubo fracassada e aguardava julgamento. Irene alugou um apartamento na cidade decadente de Life Walk Spring, onde morava com 2 conhecidos que também lutavam contra problemas de dependência e tinham antecedentes criminais. Na época dos eventos em questão, uma de suas colegas de quarto, Carrie Dalton, de 39 anos, havia sido recentemente libertada da prisão e estava morando com seu namorado, Mark Tompkins. A outra colega de quarto, Cheryl Baker, também havia se mudado, deixando a Irene incapaz de pagar o aluguel sozinha, o que a colocava em risco de despejo. Desesperada para encontrar moradia temporária, Irene estava ativamente procurando um emprego e consultando uma assistente social para entender os passos que precisava dar para recuperar a custódia de seus filhos. Ela estava determinada a mudar de vida. Ela queria se libertar de sua dependência, garantir uma fonte de renda estável e, mais importante, legal, alugar uma casa e se reunir com sua família. Cheryl, junto com seu namorado George, ajudou Irene a se mudar e encontrou uma unidade de armazenamento acessível onde ela poderia guardar temporariamente seus móveis, roupas e outros pertences. Enquanto isso, ela continuou procurando um novo lugar para ficar, já que tinha apenas alguns dias antes de ter que desocupar seu apartamento. Nesse momento, Carrie, que não havia visitado o apartamento desde sua prisão, repentinamente retornou e ficou furiosa com o que viu. Ela rapidamente localizou Cheryl e acusou Irene de levar móveis que pertenciam a ela e armazená-los na unidade. Ela também alegou que Irene havia roubado suas joias e exigiu que Cheryl a ajudasse a recuperá-las. Carrie estava furiosa, jogando insultos e ameaças. Cheryl, esperando acalmar a situação, prometeu verificar a unidade de armazenamento de Irene em busca dos itens desaparecidos e informá-la sobre o que encontrasse. Ela cumpriu sua palavra, mas não encontrou nada. No entanto, em vez de acalmar Carrie, isso pareceu enfurecê-la ainda mais. Ela decidiu confrontar Irene pessoalmente, convencida de que sua ex-colega de quarto havia roubado dela. Quando Carrie confrontou Irene, ela arrancou sua bolsa, derramou o conteúdo na calçada e avistou algumas pulseiras que imediatamente reivindicou como suas antes de pegar. Las.
Irene ficou abalada com o comportamento agressivo de sua ex-colega de quarto, mas o assédio não parou por aí. Carrie continuou a segui-la, exigindo que ela devolvesse mais pertences. Irene negou todas as acusações, insistindo que não havia levado nada. A pressão de Carrie só aumentou. Ela começou a fazer ameaças abertas e até acusou Irene e seu namorado Bob, que ainda estava na prisão, de serem informantes da polícia. O conflito continuou a se agravar, mas ninguém poderia ter previsto a horrível guinada que estava prestes a acontecer. Na noite de 26 de junho de 1988, Irene, Cheryl e seu namorado George saíram para procurar substâncias proibidas. Eles sabiam que alguém vendendo essas substâncias geralmente podia ser encontrado perto de uma loja 24 horas local, então foi para lá que se dirigiram. Inesperadamente, Carrie e Mark entraram no mesmo estacionamento, alegando que o carro de um amigo em comum havia sido roubado. Eles sugeriram que todos se juntassem à busca pelo veículo desaparecido. Os três concordaram, e Irene viu isso como uma oportunidade para suavizar as coisas com Carrie. Infelizmente, ela não tinha ideia de que tudo havia sido cuidadosamente orquestrado com um objetivo em mente: atraí-la para uma armadilha mortal. Eles dirigiram pela área até encontrarem outra conhecida, Joan Feder, cujo carro havia quebrado na estrada. Dentro do veículo estavam seu filho e filha, de 1 e 3 anos. Carrie ofereceu rebocar o carro de volta ao parque de trailers, e Joan concordou. Na realidade, era exatamente para lá que Carrie havia planejado levar Irene, e a situação forneceu uma desculpa perfeita. Uma vez que Irene estava dentro, Carrie retomou as acusações de roubo e de que Irene supostamente trabalhava como informante. A princípio, parecia mais uma discussão mesquinha, mas Irene nunca teve a chance de se defender. Carrie trancou a porta do trailer para impedir que ela saísse e ordenou que ela limpasse, preparasse o jantar para todos e lavasse a louça depois. Irene seguiu cada comando sem resistência, ainda esperando que eles a deixassem ir. Os outros Cheryl, Mark e George não interferiram. Eles simplesmente observaram em silêncio enquanto a situação se desenrolava. Mais tarde naquela noite, Joan, que estava em um trailer vizinho, ouviu gritos sobre uma seringa. Acontece que o grupo havia compartilhado a mesma ferramenta de injeção para substâncias proibidas na noite anterior, mas só perceberam isso naquela manhã. O problema era que, de acordo com algumas fontes, Irene havia sido diagnosticada com hepatite, o que significava que a infecção poderia ter sido transmitida a todos através da agulha não esterilizada. Esse incidente levou a um ataque físico contra Irene. Mas depois disso, Carrie pareceu se acalmar por um tempo. Por volta dessa época, Joan passou pelo trailer. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo, mas percebeu que Irene estava em perigo. Enquanto Carrie estava distraída, Joan sussurrou instruções para Irene sobre como ela poderia escapar e a incentivou a aproveitar a primeira chance que tivesse. Pouco depois, Cheryl, George e Joan deixaram o trailer para levar o filho e a filha de Joan para visitar o pai, que estava cumprindo pena em uma instituição correcional em uma cidade próxima. No caminho de volta, Cheryl e seu namorado fizeram uma parada para pegar substâncias para o grupo usar naquela noite. Eles ficaram fora por cerca de 3 horas e meia. Quando voltaram, eles se depararam com uma cena horrível. Irene estava amarrada a uma cadeira, coberta por um lençol manchado de sangue em alguns lugares. Carrie e Mark pareciam completamente indiferentes, agindo como se nada em comum tivesse acontecido. Carrie calmamente explicou que Irene havia atacado ela. Então, eles tiveram que conter. Mark então levou George para fora para discutir os próximos passos, enquanto Carrie levou Cheryl para o banheiro e disse que Irene não sairia do trailer viva. Carrie pegou várias seringas cheias de um líquido desconhecido e afirmou que continham ácido de bateria, que eles planejavam injetar nas veias de Irene. Ela insistiu que Cheryl participasse disso, garantindo que ela seria implicada.
e não poderia denunciar à polícia o que havia acontecido. Cheryl estava aterrorizada. Ela sabia exatamente do que Carrie era capaz, então decidiu cumprir o que lhe fosse ordenado. Quando as duas mulheres se aproximaram de Irene para tentar injetá-la, ela percebeu o que estava prestes a acontecer. Desesperada, ela implorou por sua vida, pedindo misericórdia pelo bem de seus filhos. Ela lutou o melhor que pôde, dificultando a administração da injeção como planejado. Enfurecida, Carrie pegou uma seringa e a enfiou com força na perna de Irene, injetando todo o conteúdo. Como esperado, isso não tirou sua vida imediatamente, mas causou uma dor excruciante. Naquele momento, Mark e George voltaram ao trailer, prontos para terminar o que seus parceiros haviam começado. Para impedir que Irene gritasse e atraísse a atenção dos vizinhos no parque de trailers, eles forçaram uma barra de sabão em sua boca como uma mordaça. Mark olhou ao redor, pegou um martelo que estava ao alcance e golpeou Irene várias vezes na cabeça e no peito. Chocantemente, ela permaneceu consciente. Vendo isso, Carrie pegou uma frigideira pesada da cozinha e começou a esmagá-la lá contra os joelhos de Irene. Ela continuou golpeando suas pernas até que os ossos estivessem completamente esmagados. Mas mesmo isso não foi suficiente para ela. Carrie e seu namorado começaram a atormentar Irene com choques elétricos, pressionando fios expostos contra sua pele. Então, Mark passou vários minutos abusando ainda mais dela, esfaqueando diferentes partes de seu corpo com uma chave de fenda antes de decidir acabar com tudo. Ele pegou uma faca grande da cozinha e a golpeou várias vezes no peito. Depois disso, Irene finalmente ficou em silêncio e não mostrou mais sinais de vida. Após o crime brutal, o grupo se concentrou em cobrir seus rastros. Sua principal prioridade era garantir que o corpo nunca fosse encontrado. Os homens assumiram essa tarefa. E é seguro dizer que a executaram com uma eficiência perturbadora. Eles embrulharam os restos mortais em um lençol, trouxeram uma caminhonete até a entrada do trailer, carregaram discretamente o corpo na caçamba e partiram para uma reserva indígena próxima, levando um machado e algumas pás. Os perpetradores desmembraram os restos em várias partes menores e passaram horas dirigindo pelo deserto remoto, enterrando cada pedaço separadamente para tornar qualquer busca futura quase impossível. Enquanto isso, as mulheres ficaram para trás, esfregando meticulosamente o trailer para remover todos os vestígios do crime. Cada item manchado foi destruído ou descartado, e as armas improvisadas foram cuidadosamente eliminadas para eliminar qualquer evidência remanescente. Todos os 4 indivíduos envolvidos agora estavam ligados por suas ações. Eles tinham que permanecer em silêncio. Se alguém falasse, todos enfrentariam sérias penas de prisão e, na pior das hipóteses, uma possível sentença de morte. Mas o grupo estava confiante de que havia cometido o crime perfeito e que a polícia nunca os alcançaria. Desde o início, John suspeitou que Irene estava em grave perigo e tentou ajudá-la. No entanto, ela temia por sua própria vida e pela segurança de seu filho e filha. Quando ela perguntou sobre o paradeiro de Irene, Carrie respondeu bruscamente, dizendo que havia expulsado aquela rata e que ela não voltaria. Pouco depois, Joanne notou Carrie e Cheryl reunindo roupas sujas manchadas, com o que parecia ser sangue seco. Ela também viu uma cadeira manchada e um travesseiro sendo removidos do trailer. Os homens carregaram todos esses itens na caçamba e partiram, só para retornar mais tarde naquela noite. Percebendo a curiosidade de Joanne, Carrie tentou explicar, alegando que havia se cortado e manchado algumas coisas com sangue. Ela também mencionou que ela e seu namorado estavam prestes a deixar o parque de trailers. No momento em que o grupo partiu, Joanne correu para o telefone público mais próximo e ligou para a polícia para relatar um possível crime. O vice-xerife David Wilson respondeu à chamada. No entanto, ao chegar, ele imediatamente notou que Joanne estava sob a influência de substâncias proibidas e, por causa disso, não levou suas alegações a sério desde o início. A mulher falava de forma incoerente, tentando explicar o que havia visto.
itens manchados suspeitos sendo removidos do trailer, o que parecia ser um travesseiro ensanguentado embaixo dele que mais tarde desapareceu, e uma chave de fenda coberta de sangue, com o que parecia ser pedaços de pele e cabelo presos, que também desapareceu. O vice-xerife caminhou pelo trailer, iluminando com sua lanterna, mas, além de alguma bagunça, ele não encontrou nada suspeito. Mesmo quando Joan apontou uma barra de sabão com marcas claras de mordidas, ele a descartou como irrelevante e não a coletou como evidência. Joanne também murmurou algo sobre uma lixeira desaparecida, mas o vice-xerife ignorou, assumindo que ela estava divagando devido à influência das substâncias. Depois de escanear a área uma última vez, ele concluiu em seu relatório que não havia sinais de crime dentro ou ao redor do trailer e considerou as declarações de Joan não confiáveis. Enquanto isso, Carrie, Cheryl, Mark e George se certificaram de descartar quaisquer itens manchados remanescentes, as armas improvisadas e qualquer outra coisa que pudesse ser usada contra eles. Eles também limparam o veículo que haviam usado. O grupo então se hospedou em um motel barato à beira da estrada, onde discutiu seus próximos passos. Mark sugeriu voltar e incendiar o trailer para destruir qualquer evidência potencial que eles pudessem ter esquecido. No entanto, eles acabaram rejeitando a ideia, temendo que isso atraísse muita atenção. Ninguém relatou imediatamente o desaparecimento de uma mulher desempregada lutando contra a dependência de substâncias. Então, não houve um relatório oficial de pessoa desaparecida. Rumores se espalharam em certos círculos, mas a maioria assumiu que ela simplesmente havia deixado a cidade. Não foi até algum tempo depois que uma assistente social que ajudava Irene em seus esforços para recuperar os direitos parentais sobre seus filhos ficou preocupada. Ela sabia que Irene estava séria sobre mudar de vida e não teria simplesmente abandonado o processo. Mas então, Irene faltou a uma reunião agendada, parou de atender chamadas e aparentemente desapareceu. A assistente social achou isso altamente incomum e decidiu relatar à polícia. Mesmo assim, a investigação não começou imediatamente. O atraso foi causado pelo marido de Irene, Bob May, que afirmou tê-la visto em julho de 1988, cerca de um mês após ela ter supostamente desaparecido. Na época, ele havia acabado de ser libertado da prisão e disse que a encontrou uma vez. No entanto, ele não conseguia se lembrar da data exata ou do local do encontro, frequentemente se contradizendo em suas declarações. As alegações de Bob atrasaram a investigação, que já era lenta, por mais um mês. Finalmente, em agosto daquele ano, a assistente social tomou a iniciativa e visitou o parque de trailers em busca de Irene. Lá, ela encontrou Joan, que repetiu o mesmo relato perturbador que havia dado ao vice-xerife meses antes. Desta vez, ela também entregou alguns itens que acreditava ainda conter vestígios de sangue. Joan pediu à assistente social que os levasse à polícia, já que ninguém havia acreditado nela antes. A assistente social seguiu em frente, mas, mais uma vez, a polícia descartou as evidências como insignificantes e o caso permaneceu parado. Não foi até o final de novembro daquele ano que o trailer foi revistado novamente, mas, mais uma vez, nenhuma evidência sólida de um crime foi encontrada. No final de 1988, os investigadores localizaram Cheryl e a chamaram para interrogatório, oferecendo-lhe a chance de cooperar como informante. A princípio, ela negou qualquer envolvimento e afirmou que não sabia de nada. No entanto, o que ela não percebeu era que seu telefone estava sendo monitorado. Alguns meses depois, ela deixou escapar, mencionando em uma conversa que Irene não estava mais viva e que seu corpo nunca seria encontrado. Após essa revelação, Baker foi presa e não pôde mais negar sua conexão com o caso, mas ainda não havia evidências concretas contra ela. Apesar da menção de um possível crime, a investigação continuou a se mover em um ritmo inaceitavelmente lento,
e a busca pelos restos mortais de Irene só começou oficialmente no verão de 1991. O maior desafio era que ninguém podia apontar nem mesmo uma localização geral onde os investigadores deveriam procurar. Cheryl mencionou uma reserva indígena, mas não tinha mais detalhes. No início dos anos 1990, a tecnologia forense havia avançado e a análise de DNA havia se tornado uma ferramenta útil, embora ainda estivesse longe do que é hoje. Infelizmente, devido ao tempo que havia passado, os investigadores não conseguiram recuperar nenhuma evidência viável do trailer. Até a barra de sabão com marcas de mordidas havia sido perdida. Em outubro de 1991, Joanne foi finalmente chamada para um interrogatório formal. Os investigadores pediram que ela identificasse os envolvidos no desaparecimento de Irene. Ela conseguiu reconhecer Cheryl, Carrie e Mark a partir de fotografias, mas não havia registro de George nos bancos de dados da polícia. Ninguém sabia seu sobrenome, e era provável que até seu primeiro nome fosse falso. Em junho de 1992, 4 anos após o desaparecimento de Irene, acusações formais foram finalmente apresentadas contra Carrie, Mark e Cheryl, e os três foram presos. No entanto, a verdadeira identidade de George permaneceu um mistério. Cheryl rapidamente concordou em cooperar com a investigação, mas tentou minimizar seu papel no crime. A princípio, ela afirmou que não sabia quem estava sob a cadeira coberta por um lençol e não tinha ideia do que Carrie e Mark haviam planejado. Mais tarde, ela admitiu que o casal a forçou a participar do que aconteceu para garantir que ela não denunciasse a polícia. Baker também revelou que Carrie uma vez tentou convencê-lo a se livrar de Mark, dizendo que, se a polícia os pegasse, eles poderiam culpar tudo nele e alegar que ele havia fugido. No entanto, Cheryl jurou que não tinha ideia de onde os homens haviam levado os restos mortais de Irene ou as armas improvisadas usadas naquela noite, já que ela não havia ido com eles. Ela só tinha uma ideia aproximada do que havia acontecido depois. Durante interrogatórios subsequentes, Cheryl forneceu um relato detalhado do que havia acontecido com Irene. Ela afirmou que queria denunciar a polícia desde o início, mas que Carrie ameaçou se ela falasse. Os investigadores também ofereceram um acordo a Carrie, mas ela recusou, continuando a insistir em sua inocência. Mark, por outro lado, admitiu algum envolvimento, embora apenas parcialmente. Apesar das confissões parciais de Cheryl e Mark, Carrie negou tudo e chamou suas declarações de fabricadas. Ela estava convencida de que, sem um corpo, uma arma ou evidências sólidas, ela não poderia ser condenada. Em resposta, os investigadores usaram uma estratégia. Colocaram um informante em sua cela que conseguiu fazê-la falar. No entanto, mesmo esse testemunho não pareceu forte o suficiente para garantir uma condenação. O julgamento só começou no início de 1995, e os advogados de defesa de todos os três réus estavam otimistas. Sem evidências físicas e com o corpo de Irene ainda desaparecido, eles acreditavam ter uma forte chance de vencer o caso. No entanto, o tribunal acabou decidindo julgar Carrie separadamente de seus supostos cúmplices. As testemunhas-chave da acusação incluíam Joanne, a assistente social que havia levantado preocupações sobre o desaparecimento de Irene, e uma das colegas de cela de Carrie, para quem ela havia revelado detalhes perturbadores sobre o que aconteceu com Irene. Enquanto isso, o vice-xerife, que havia respondido à chamada de Joanne, continuou a insistir que não havia visto sinais de crime no trailer e que a única testemunha na época estava sob influência de substâncias. Naquele momento, alguns ainda consideravam a possibilidade de que Irene pudesse estar viva, vivendo sob um nome diferente em outro estado. Bob continuou a afirmar que a viram um mês após ela supostamente desaparecer. No entanto, suas declarações nunca foram verificadas. Além disso, como Irene tinha um histórico de problemas legais e prisões anteriores, suas impressões digitais estavam no sistema. Se ela estivesse realmente viva, é provável que tivesse aparecido em registros oficiais em algum momento. Outra testemunha-chave foi a amiga de Carrie, Lori Carless. Ela testemunhou que havia conversado com Carrie
logo após o desaparecimento de Irene, e que Carrie havia compartilhado detalhes perturbadores sobre o que aconteceu com ela. Quando Lori perguntou por que eles haviam feito aquilo com Irene, Carrie supostamente respondeu que havia várias razões. Primeiro, Irene era suspeita de ser uma informante da polícia, o que, nos círculos criminosos, já era considerado uma ofensa grave. Segundo, ela tinha hepatite, mas continuou compartilhando agulhas com o resto do grupo, colocando-os em risco. Terceiro, ela supostamente havia roubado joias e alguns móveis de Carrie, e Carrie queria vingança. Apesar da complexidade do caso e da falta de evidências físicas, um corpo ou provas forenses sólidas, todos os três réus foram condenados em 1996. Cheryl Baker foi sentenciada a 15 anos de prisão. Mark Tompkins recebeu 25 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Carrie Dalton, que foi julgada separadamente, foi sentenciada à morte. Até hoje, a sentença de Carrie não foi executada. Ela permanece no corredor da morte, continuando a afirmar sua inocência. O corpo de Irene nunca foi encontrado, e a identidade do misterioso George permanece desconhecida. A irmã de Carrie, Victoria, mais tarde, escreveu um livro tentando provar a inocência de Carrie. Ela também administra um blog defendendo Carrie, onde compartilha suas próprias teorias sobre o que realmente aconteceu em 26 de junho de 1988.